Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. São Francisco de Sales nasceu na Saboia em 1567. Ordenado sacerdote, trabalhou muito pela restauração da fé católica em sua pátria. Eleito bispo de Genebra, mostrou-se um verdadeiro pastor de seu clero e de seus fiéis, instruindo-os com seus escritos e obras, tornando-se modelo para todos. Morreu em Lyon, a 28 de dezembro de 1622, mas foi sepultado definitivamente em Annecy, a 24 de janeiro do ano seguinte. Que São Francisco de Sales interceda por nós, ele que é muito conhecido com aquele livro Filoteia. Se você não adquiriu, seria bom que você adquirisse esse livro, porque ele ensina-nos muito na questão da vida cristã, nos ensina a como viver uma vida com Deus. E também tem um outro livro que se chama O Tratado do Amor de Deus. Duas grandes obras que São Francisco de Sales deixou para a igreja. Ele fundou também a congregação das Visitandinas, que tem como fundadora ou cooperadora com ele Santa Joana de Chantal. O evangelho de hoje está no capítulo 3, do versículo 13 até o 19. Hoje nós nos deparamos com Jesus escolhendo os 12, aqueles homens que ficariam no lugar dele. Durante esses dias nós vimos aí Jesus escolhendo Pedro e André, Tiago e João, que estavam pescando. Agora, no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, como eu já falei, Jesus, diante dos 72 discípulos, porque é muito importante sabermos disso. Jesus tinha 72 discípulos que estavam com ele. Agora, dentre esses 72, ele escolheu 12. Os 12 que iriam acompanhá-lo. Ou melhor, aqueles que iriam pregar o evangelho logo após a sua morte, ressurreição e subida aos céus. Eram eles que iriam dar continuidade a todos os ensinamentos que Jesus havia deixado por meio deles. É eles que iriam expulsar os demônios, eram eles que iriam pregar a boa nova, eram eles que iriam celebrar a Santa Missa, eram eles que iriam introduzir o sacramento da penitência, concedendo o perdão dos pecados.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É eles que iriam ficar à frente da igreja. E aqui está a lista desses 12 homens que aprenderam tudo com Jesus. Eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram Jesus expulsando os demônios, eles viram Jesus morrendo na cruz, eles tiveram contato com Jesus após a sua morte, eles tiveram com Jesus ressuscitado, Jesus ficou ainda 40 dias com ele, e depois, ou melhor, Jesus ficaria 40 dias com eles. E depois, Jesus sobe aos céus e diz para eles: ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram. Se hoje, meus irmãos, você e eu conhecemos Jesus, foi por causa da pregação dos apóstolos. Se hoje nós somos batizados, é por causa da pregação dos apóstolos. Se hoje nós temos a missa, é por causa da pregação dos apóstolos e assim por diante. Mas todas as vezes que eu leio esse capítulo, esses versículos do Evangelho de São Marcos, onde Jesus chama os apóstolos, e aqui diz assim, ele escolheu os que ele quis. Eu sempre me deparo com o final desses versículos, quando São Marcos diz o seguinte: e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Está ali no versículo 19. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ficou essa lembrança no coração dos apóstolos, ficou essa lembrança no coração da igreja que se iniciava. Judas, que conviveu com Jesus, que estava na última ceia, Judas, que viu Jesus expulsando os demônios e que Jesus o encarregou também de expulsar os demônios, que pregou o evangelho, e agora ele se depara com a traição, aquele que traiu. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é essa: Judas, ele foi escolhido para trair? Claro que não, meus irmãos. Judas não foi escolhido para depois se tornar o traidor, aquele que iria entregar Jesus. Na medida em que Judas foi caminhando ali com Jesus e com os apóstolos, ele era o responsável das finanças ali dos apóstolos. Ele foi, infelizmente, fechando o coração para nosso Senhor. E na medida que o tempo foi passando, Judas foi fazendo a escolha dele. E é interessante que Jesus sabia do que Judas estava tramando. Tanto que na última ceia, Jesus deixou bem claro que ele sabia de tudo. Se lembram quando Jesus disse assim: no meio de nós tem um que vai me trair? E os apóstolos começaram a perguntar: sou eu, sou eu, sou eu? E aí Judas fez a pergunta também: sou eu? E Jesus disse:
tu dissestes. Era a oportunidade naquele momento de Judas tomar consciência de que ele precisava mudar as intenções do coração dele, mas ele continuou. E chega um momento que Jesus diz: vai e faz o que tu tens que fazer. E ali no Evangelho de São João diz que o demônio entrou em Judas, ou seja, Judas se deixou levar pelas intenções do demônio e não pelas intenções de nosso Senhor Jesus Cristo. E João deixa claro, era a noite das trevas. Infelizmente, ele foi em busca do sumo sacerdote e traiu Jesus com 30 moedas de prata. Ele teve a oportunidade de voltar atrás, de não continuar, e ele continuou. Nós ficamos, às vezes, muito impressionados com essa questão de Judas. Muito nos impressiona esse mistério. Até mesmo ali na Semana Santa, tem até aquela questão lá que o povo costuma fazer um boneco lá simbolizando Judas e queima Judas e faz aquele monte de coisa porque ninguém aceita o que Judas fez. É claro que nós não podemos aceitar. E chegar ao ponto dramático dele se matar, se suicidar. Era só ele se voltar para Jesus e pedir perdão a Jesus do que ele estava tramando e estava tudo certo. Aí nós vemos a negação de Pedro e Pedro se arrepende, recebe o perdão, pede o perdão. Judas não. Diante do remorso dele, ele entrou no desespero e foi lá e se matou. Acabou se suicidando. Ele tinha tudo para receber o perdão de Deus. Mas eu repito mais uma vez, ficamos assim admirados com a situação de Judas e até nós dizemos assim, mas como Judas não deveria ter feito isso? Ele não deveria ter feito isso, realmente. E nós continuamos a dizer, e Judas não deveria ter feito isso, uma vez que ele convivia com Jesus. Só que a traição de Judas, meus irmãos, ela se multiplica dentro da própria igreja, por parte dos fiéis, por parte da hierarquia da igreja. Aqui eu coloco bispos, sacerdote como eu, os diáconos, até o Papa. A gente vê na história da igreja, né? Quantos papas, quantos bispos, quantos sacerdotes, quantos diáconos, quantos fiéis que traíram Jesus. E eu pergunto para você, você já traiu Jesus? Padre José Augusto, você já traiu Jesus? É lamentável, meus irmãos, mas eu posso dizer que eu já traí Jesus muitas vezes. Graças a Deus existe o sacramento da confissão. Graças a Deus existe o arrependimento da minha parte. Mas eu pergunto para você, você já traiu Jesus? Você já traiu Deus com seus atos? Claro, eu repito, temos a graça da confissão. Muitas vezes apontamos Judas porque traiu e não nos conformamos com Judas por ter traído,
Mas e você e eu? Era para nós sermos fiéis ao nosso Deus. Como diz lá no capítulo 9 do livro de Daniel, o nosso rosto se cora de vergonha diante de tantos pecados que nós cometemos. Quando nós morrermos, meus irmãos, o que será que vai ser escrito ou o que ficará na memória do povo de Deus em relação à minha pessoa e à sua? Será que vai ser essa também? José Augusto, o traidor? Porque foi isso que ficou na memória dos apóstolos e dos primeiros cristãos em relação a Judas. Judas Iscariotes. Então, aqui coloca Iscariotes, justamente para diferenciar de Judas Tadeu. Então, Judas Iscariotes, o traidor. Hoje nós estamos comemorando a memória de São Francisco de Sales. As memórias são boas em relação a São Francisco de Sales. Aquele homem que era nervoso e tudo, e ele conseguiu, com a graça de Deus, cooperando com a graça e lutando, ele conseguiu superar aquele nervosismo que ele tinha, tanto que se fala na tradição que ele esfregava os dedos embaixo da mesa e ficou a marca dos dedos dele. E ele ficou conhecido como o santo da mansidão. Veja só o que ficou na memória do povo, o santo da mansidão. Quando nós vamos vendo os outros santos, por exemplo, a gente vê Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus. São José, o justo. Olha o que ficou na memória. E assim todos os santos. Santa Teresinha, aquela que escolheu por uma inspiração divina também, abrindo lá a carta aos Coríntios, ela disse que na igreja ela seria o amor. Santa Teresinha, da espiritualidade das pequenas coisas. Olha o que ficou na memória em relação a Santa Teresinha. E mais uma vez eu pergunto, meu irmão e minha irmã, o que ficará na memória do povo em relação a nós? Vamos levar uma vida santa. Vamos pedir a Deus a graça da santidade. Vamos pedir a Deus a graça de sermos santos e que a nossa vida ela seja um transbordar de alegria e de amor a Deus. Santo Inácio de Loyola, o que ficou de lembrança dele? O santo do discernimento. Olha só, meus irmãos, que Deus nos dê a graça. Antes mesmo de nós apontarmos o erro dos outros, nós olharmos para nós e pedirmos a Deus a graça da santidade. Que ficou na memória do povo em relação ao Padre Pio, aquelas chagas, aquele homem que celebrava a missa com muita devoção. Que ficou na memória de todo o povo em relação a São João Maria Vianney, levava horas e mais horas atendendo confissões e se tornou um grande pregador, um homem muito simples, mas de uma sabedoria muito grande. Que ficou na memória do povo em relação a Santa Teresa d'Ávila, as moradas. O que ficou na memória do povo em relação a São João Paulo II,
aquele homem que andou pelo mundo levando a boa nova, grande missionário. E eu pergunto mais uma vez, o que ficará no coração do povo em relação à nossa memória? O que as pessoas do futuro irão dizer em relação a nós? Espero que fique na memória do povo tanto referente à minha pessoa como à sua pessoa também. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele que venceu o céu, porque o meu lugar, o nosso lugar é o céu. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminhar nosso, para que a memória que fique nossa seja uma memória boa e não essa memória lamentável que ficou em relação a Judas, o traidor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ser santos.